Então eu queria dizer para vocês que eu amo conferências. Eu amo conferências. Uma coisa que mais, assim, eu amo a conferência NCF. Nós viemos ano passado aqui, nós sentimos o poder de Deus aqui nesse lugar, nós sentimos algo, mas tem algo aqui nas conferências que é algo especial. Todo mundo vem para sentir algo diferente. Todo mundo vem para a igreja para sentir algo diferente. E nessas conferências ela tem algo especial. A conferência ela tem algo diferente, sabe? Algo que a gente sente no nosso espírito. E eu amo conferências. Só que tem algo nas conferências do NCF, nos cultos de... Aqui é quinta-feira e domingo, pastora? Sexta? Não, nos cultos normais. Quinta e domingo na sexta-feira. Mas tem algo nesses cultos de dia de semana em que tem também nas conferências, que é a presença de Deus. Só que às vezes a gente acha que essa presença de Deus que nós sentimos nas conferências, que nós sentimos nos cultos, é apenas dentro daqui. É apenas na igreja. É apenas que Jesus se manifesta aqui. A presença de Deus, ela é só quando eu venho ao culto. Eu só sinto Deus quando eu venho nos cultos de sexta-feira, nos cultos de quinta e domingo, nas conferências NCF. E é como se a pessoa falasse assim, não, no próximo acampamento eu vou sentir a presença de Deus. Não, na próxima conferência eu vou sentir a presença de Deus. Mas não. Às vezes a gente confunde com esse pensamento do Velho Testamento. Porque o Velho Testamento realmente precisava a presença de Deus estar presente em templos. A presença de Deus ela só manifesta em templos e você precisava ser muito espiritual, vamos dizer assim. Você precisava se santificar, fazer sacrifícios naquele momento para que Jesus pudesse te perdoar. Mas aí João diz assim, que Jesus entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo para que esse pensamento em que só existe a presença de Deus em templos acabasse. Porque quando Jesus veio, ele morreu na cruz por nós, o sangue dele foi derramado, nós recebemos o perdão de Deus, nós recebemos a purificação no nosso espírito e fomos resgatados por ele. E mais, quando Jesus veio, Jesus subiu aos céus, ele falou para os discípulos assim, eu vou subir, mas eis que irei deixar o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que habitava em Jesus habita em você. Então você não precisa esperar conferências, você não precisa esperar os cultos de dia de semana para que o Espírito Santo venha se manifestar em você. Você já tem o Espírito Santo dentro de você. E quando você entende isso, a sua vida é transformada. Eu estou toda arrepiada. Sabe por que eu falo com tanta intensidade disso? Porque quando você entende isso, quando você entende isso com todo o seu coração, o avivamento acontece. Porque para o avivamento acontecer, nós entendemos aqui arrependimento é ter um encontro com Deus, mas é que você entender que o Espírito Santo está dentro de você. Quando você entende isso, a chama, ela se acende novamente. E você não precisa esperar um local. Não precisa eu vou me manifestar somente na igreja. Eu vou me manifestar no Espírito Santo somente no culto. Não! Jesus vai se manifestar em você quando você estiver no supermercado. Jesus vai se manifestar em você quando você estiver no fast food. Jesus, ele vai se manifestar em você quando você estiver na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho. Porque aonde você está, Jesus está. Não, você não entendeu. Aonde você está, Jesus está. Aleluia! Quem entendeu essa palavra? Gente, porque às vezes nós separamos o espiritual, a vida espiritual da vida pessoal. Jesus, ele pode se manifestar somente no espiritual, somente na igreja. E é isso que eu quero falar com você hoje. Quando nós temos uma vida de intimidade pessoal com Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 5. Quando Simão, que Jesus mudou o nome dele depois e ele se tornou Pedro, foi encontrado por Jesus. Assim que o pastor Janderson, ele ministrou hoje, quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo muda. E
Simão Pedro teve um encontro com Jesus. E eu quero ler com você. Quem achou, diga amém. Amém. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia. E a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. E ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou nos barcos de Simão e pediu para que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Querido, nós vemos aqui que eu amo muito essa cena, eu amo esse capítulo, porque nós vemos aqui que Jesus, ele precisava ensinar, ele queria ensinar o povo, só que existia uma multidão. E a multidão o apertava intensamente, como nós lemos aqui. E ele não conseguia falar e a multidão não conseguia ouvi-lo. Então Jesus teve uma ideia, ele olhou os barcos e falou: vou entrar dentro daquele barco e eu vou pedir para eles afastarem um pouco o barco, e aí toda a multidão vai conseguir me ouvir. E assim foi. Ele entrou dentro do barco de Pedro, do barco de Simão, e ele começou a ensinar as boas novas, trazendo para o mundo de hoje, da atualidade. Vamos dizer assim, é como se Jesus estivesse ensinando num lugar assim, algum lugar aqui que é pequeno, mas grande ao mesmo tempo, só que as pessoas não comportavam, como se a gente estivesse aqui, vamos supor, estamos aqui e tem muitas pessoas e Jesus está ensinando. E aí nisso que Jesus está ensinando para o povo, ele vê que não dá, as pessoas não estão conseguindo ouvi-lo. E nisso que ele não está conseguindo ouvindo, ele pensa: peraí, quem aqui tem um Fusca? Ninguém, né? Mas quem tem aqui tem um caminhão? Ninguém também. Amém, glória a Deus. Vamos supor que alguém aqui tem um Fusca. E aí nisso Jesus fala: gente, alguém aqui tem um Fusca? E aí nisso que ele fala: alguém tem aqui no Fusca? E você: eu, levanta a mão, eu tenho. E aí Jesus fala pra você: olha, você, olha, vamos ali para um estacionamento muito grande, porque as pessoas vão caber lá e a gente vai ensinar naquele local. E aí eu falo com você e Jesus fala: beleza, vamos lá. E aí você entra, no caso Jesus entra dentro do seu Fusca. E aí Jesus começa a conversar com você dentro do seu Fusca. E aí nisso você começa a conversar com Jesus, você começa a compartilhar os seus sonhos, começa a compartilhar seus projetos, você começa a compartilhar que Jesus, no caso, você tem sonhos muito grandes, que a sua empresa cresça, que você entra numa faculdade e que você passe de ano na escola e que você quer que sua família seja resgatada e várias coisas você começa a compartilhar e Jesus começa a ministrar com você dentro do seu Fusca. E aí você para e fala assim: gente, Jesus está dentro do meu Fusca. É como se fosse isso, tipo, Jesus está dentro do lugar em que eu passo o meu dia a dia. É o lugar em que eu falo com minha mãe dentro do carro, em que é o lugar que eu passo mais tempo lendo alguma coisa, ouvindo uma música. É o seu lugar pessoal, é o seu carro. E aí você: caramba, Jesus está dentro do meu Fusca. Era exatamente isso que eu imagino que Pedro pensou. Calma aí, é esse lugar que eu passo o maior tempo da minha vida. É esse lugar que eu tô aqui trabalhando todos os dias. E Jesus está dentro do meu barco. Tipo, Jesus, ele está no meu lado pessoal. Jesus está no lugar onde eu passo o maior tempo com ele. É como se você estivesse no local que o maior do seu trabalho, e Jesus chegasse lá e passasse esse tempo com você. É exatamente isso. E eu acredito que Jesus, ele estava sendo intencional com Pedro, porque depois daquele momento Jesus ia chamar Pedro para começar uma igreja. Ele estava ensinando para Pedro que não existe local, não existe hora, não existe momento específico para começar o seu ministério. Porque muitas das vezes, muitas pessoas me perguntam, muitos jovens me perguntam: pastora, como eu faço para começar o meu ministério? Como é que eu faço para o meu ministério ele andar? Não tenho como faço. Já começou.
É onde você está. É quem você é. É no que Deus te chamou. Você, aonde você está, é o seu ministério que está acontecendo ali. Aonde você foi chamado, é o seu ministério que já começou. Querido, não precisa de plataformas. Não precisamos de microfone para que o nosso ministério comece. O seu ministério já começou aonde você está. E quando nós entendemos isso, é isso que ele estava falando para Pedro. É dentro do seu barco. É dentro do seu carro. É na sua faculdade. É no seu trabalho. É onde você passa o maior tempo da sua vida. É ali que seu ministério começa. É ali que Deus te chamou. É onde você está. Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Então você não precisa de um momento específico para o seu ministério começar. O seu ministério já começou. Aleluia! Diz para o teu irmão que está ao teu lado: seu ministério já começou? Ele estava ensinando isso para Pedro. O ministério de Pedro já tinha começado ali. Ele estava sendo intencional falando: Pedro, é no seu lugar pessoal. Não existe separação da vida espiritual e da sua vida pessoal. Ela tem que se unir. Não é só porque o seu carro é o seu lugar pessoal que Deus não vai se manifestar dentro do seu carro. Não é porque é seu trabalho, que é seu local pessoal, que Deus não vai se manifestar no seu trabalho. Nós precisamos parar de separar a nossa vida espiritual da nossa vida pessoal. E aí no seguinte, lá no versículo seguinte, diz assim, ó: quando acabou de falar, no versículo 4, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem a rede para pescar. Querido, vamos lá, é como se Jesus chegasse para você. Jesus acabou de pregar, chegou para Simão e falou: bora pescar. Aí você fala: quê? É como se Jesus chegasse para você e falasse assim: bora jogar uma bola? Ou bora jogar um videogame? Ou vamos fazer alguma coisa diferente juntos? E você fala: ué, Jesus? Não, pera. Jesus, você quer jogar bola comigo? Não, pera, você quer jogar um videogame comigo? Não. Jesus, ele pregar em conferência, tá tudo bem. Jesus está dentro da igreja, tá tudo bem. Aí beleza, mas Jesus quer jogar bola comigo? Pera, não, aí é diferente. Eu tô acostumado com Jesus dentro da igreja, não Jesus jogando bola, não Jesus vendo videogame. Sabe por quê? Nós separamos. Jesus, ele não quer só estar dentro da igreja com você. Ele quer ser o Senhor de toda a sua vida. Ele não quer só ser uma parte da sua vida, ser o Senhor só de uma parte, porque nós separamos a nossa vida espiritual da nossa vida pessoal. Tá tudo bem, Jesus, viver comigo na igreja, Jesus falar comigo na igreja, eu senti Jesus e a presença de Deus na igreja, mas Jesus ir comigo jogar bola? Peraí, tem alguma coisa estranha. Jesus ir comigo trabalhar? Jesus ir comigo e falar de negócios? Tem alguma coisa estranha. Sabe por quê? Nós separamos nossa vida espiritual da nossa vida pessoal. Você quer ver um exemplo disso? Eu quero que todas as luzes se apaguem agora. Apaga todas as luzes aqui. Todas. Todas as luzes. Bem escuro. Isso aí. Olha, isso. Eu quero que você pegue seu celular agora. E eu quero que você acenda a sua lanterna. Olha que coisa linda. Lindo. Querido, essa é uma representação do que nós somos nesse mundo. Nós somos a luz do mundo. Quando está escuro, nós somos a luz do mundo. E essa é a nossa vida espiritual. Agora, quando você está cheio de Deus, quando você recebe as palavras do Senhor, quando essa sua vida espiritual, ela está acesa, ela está cheia de fogo, ela está fumegando, ela está com muita coisa, e a sua vida está brilhando, porque essa é você é a luz do mundo, o Senhor te chamou para ser luz do mundo. Agora, eu quero que você abre a sua câmera frontal, selfie, abre ela.
Abre a sua câmera. Não precisa acender agora. Abre a sua câmera frontal. Isso. Você viu que quando você abre a sua câmera frontal, a sua luz se apaga? Porque quando você começa a olhar para você, começa a olhar para os seus próprios sonhos, quando você começa a olhar para os seus próprios objetivos, quando você começa a olhar para você, para aquilo que você quer, a sua luz se apaga. Porque não é sobre você, é sobre Jesus. Não é sobre você, não é aquilo que você pensa, não é por aquilo que você acha que é sobre aquilo que Ele pensa que você é. Quando você começa a olhar para você, as coisas se apagam, a sua luz para de brilhar, porque a sua vida pessoal não está unida com a sua vida espiritual. Pode acender todas as luzes agora. É assim que acontece. Quando a gente começa a olhar para nós, para nossas vontades, e a gente separa, não, as minhas vontades aqui e a minha vida espiritual aqui, a nossa luz se apaga. Nossa vida espiritual, ela começa a se apagar, porque eu estou separando. Não, aqui é uma coisa, aqui é outra. Quer ver um exemplo? Vamos lá, eu sou o tipo de pessoa que eu vivo com a minha lanterna acesa, de verdade. Às vezes eu fico até sem graça, porque eu tô conversando com as pessoas, às vezes, minha lanterna acende do nada. Eu falo, gente, será que a pessoa tá achando que eu tô filmando ela, a conversa? Mas não é. É sem querer, eu acendo minha lanterna. E vamos lá, isso é algo estranho. Se eu tô conversando com uma pessoa e a minha lanterna acende do nada, não é algo normal minha lanterna acender enquanto eu estou conversando com ela. Então a pessoa vai fazer o quê? Ela vai, apaga a sua lanterna está acesa. Então toda hora alguém fala, sua lanterna está acesa, pastora, sua lanterna está acesa, o tempo todo. Então se eu estou na rua, ou se eu estou conversando com alguém, ou você está conversando com alguém, normalmente a pessoa vai falar, sua lanterna está acesa. Ela vai te avisar, sua lanterna está acesa. Então, em lugares normais, vamos dizer assim, lugar que não precisa de uma luz, de uma lanterna, normalmente é estranho, é constrangedor você vê uma lanterna acesa. Então, obviamente, você vai avisar, ei, apaga a sua luz aí, por favor, porque ela está acesa. Então, isso é o normal, né? Vamos dizer assim. Então, vamos colocar para os nossos dias. Vamos lá, você encheu de Deus, você foi chamado para ser luz do mundo, você recebeu muito de Deus aqui na conferência. Você assim foi cheio extraordinariamente aqui nessa conferência. E aí a luz está super acesa. Você está sendo a diferença aonde você passar. E aí você chega para o seu grupo de amigos e fala, hey, beleza. Porque é muito fácil eu estar com a minha luz acesa, a minha vida espiritual, quando todo mundo está com a sua vida espiritual boa. Eu estar cheio de Deus dentro da igreja é muito gente boa, é muito fácil, porque está todo mundo com a luz acesa aqui. Então todo mundo, quando eu pedi para apagar a luz, ninguém ficou envergonhado de acender a sua lanterna. Agora, se eu pedisse aleatoriamente para você acender a sua lanterna, uma pessoa só, ela vai falar, quê? Não ia ter sentido. Então, trazendo para os nossos dia a dia, é como se eu chegasse para a pessoa que está do meu lado e falasse assim, a gente saísse da igreja depois de ser cheio do Espírito Santo, recebesse o fogo do Espírito, ter um encontro com Jesus, ser cheio do Espírito, e eu chego para os meus amigos e eu falo assim, cara, olha, eu não vou mais dormir com minha namorada ou dormir com meu namorado. Eu não vou mais ver pornografia, eu não vou mais mentir, eu não vou mais roubar, eu não vou mais viver numa inconstância espiritual, eu vou parar de fazer as coisas erradas, eu não vou mais falar mal dos meus líderes, eu vou parar de fofocar porque não tá dando, eu vou parar de fazer TikTok que não convém, porque tá deslizando, daqui a pouco tá caindo e tá nesse negócio. É exatamente isso. Vamos lá. Quando você começa a falar pro seu amigo, você chega pro seu amigo e fala, beleza, vamos lá, eu não vou mais fazer isso, acabou. E seu amigo chega pra você e fala, cara, o que você está fazendo? A gente não tá mais na conferência NCF. Apaga a sua luz, porque não condiz
com a sua vida, porque está separando a sua vida pessoal da sua vida espiritual. Então quando você chega para os seus amigos, para a pessoa que você anda, para os seus familiares, para as pessoas que você tem contato, você fala, eu vou parar de fazer todas essas coisas. Ele fala, apaga a sua luz, por favor. Não está combinando aqui. Tipo, não tá. E é isso que acontece. Nós estamos andando com pessoas que não convêm, estamos fazendo coisas que não convêm, e isso, a nossa vida espiritual se apaga. Você quer ver uma das coisas que a gente separa da nossa vida espiritual? Vamos dar um exemplo. É a nossa bio do Instagram. Gente, tem pessoas que eu vejo o perfil, que tá lá o versículo, Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas as fotos não convêm com aquilo que tá no bio. Ou quando tá na bio assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, descendente em virgem. Ô irmão, pelo amor de Deus, separa a sua vida espiritual da sua vida pessoal. Por quê? Porque não, dentro da igreja eu gosto de sentir paz, eu gosto de sentir Jesus, mas Jesus na minha vida pessoal, eu sei resolver. Separa a sua vida espiritual da sua vida pessoal. E quando chega para os seus amigos, fala, eu vou parar de beber, eu vou parar de mentir, eu vou parar de viver uma vida duas caras, uma na igreja e outra lá fora, eu vou parar de fazer isso. Os seus amigos, paga essa luz, aqui não é o lugar, você está errando de lugar. Lá na conferência a gente pode, agora aqui não. Sabe por quê? Assim a sua luz se apaga, é essa separação. Só que deixa eu te falar uma coisa, se a gente vive algo assim, deixa eu te falar, o filho pródigo também vivia. Ele vivia uma vida com seu pai, de um pai bom. Ele tinha um pai que amava ele sobre todas as coisas. E mesmo ele decidindo, porque o pai deixou ele ir, ele ia escolher. E quando ele decidiu voltar para o pai o recebeu de braços abertos. Então deixa eu te falar, ainda dá tempo de você mudar de vida. Ainda dá tempo de você voltar para a casa do pai. Ainda dá tempo do pai falar assim, ei meu filho, eu quero colocar uma sandália nos seus pés, eu quero colocar um casaco, eu preciso colocar anéis em você, eu não quero mais separar a minha vida pessoal da minha vida espiritual, eu quero que ela seja uma só. Jesus quer ser o Senhor de toda a sua vida. Ainda dá tempo, ainda dá tempo, aleluia. Então olha para o seu irmão e fala, você é a luz desse mundo. Querido, porque algumas das vezes nós realmente separamos, tá, beleza, talvez você entendeu essa palavra e você fala assim, pastora, eu entendi e realmente eu vou juntar. É fácil resolver, não é? Eu vou juntar a minha vida espiritual com a minha vida pessoal e é isso que eu vou seguir, eu já sei que eu vou fazer. Só que não é tão fácil assim como parece, que você acha, porque a sua vida espiritual se contradiz da sua vida pessoal. Ela não é a mesma coisa, elas não se batem. Ela é muito diferente daquilo que você é aqui do que você é lá fora. A sua vida pessoal, ela se contradiz com a sua vida espiritual, então não é tão fácil quanto parece. Vamos lá, eu tinha uma amiga, uma colega na verdade, e encontrei com ela na rua, a gente conversando, e ela veio falar comigo, ei amiga, tudo bom? Nossa, eu fui lá na igreja, eu vi sua palavra, nossa, eu vi que você posta sobre devocionais, eu vi que você posta sobre livros, nossa, eu tô lendo aquele livro que você falou, muito bom, e tem mudado a minha vida, a sua palavra, no caso a palavra que eu recebi do pastor Leandro, nossa, ela é muito boa e tal, tem mudado, transformado a minha vida, e ela começou a me contar sobre os feitos que Deus tem feito na vida dela, sobre aquilo que ela tem vivido, o devocional do dia dela, como a família dela tem sido transformada, como o esposo dela tem sido mudado, e ela conversando comigo, eu, glória a Deus, é isso aí. Beleza, passou um tempo, chegou uma outra amiga pra mim, eu falei, cara, você viu fulana? Que bênção, fulana, ela me contou sobre o devocional dela, ela falou que tá na igreja servindo a Jesus, que ela tá fazendo isso, que ela tá fazendo aquilo, aí a outra falou, de quem que você tá falando? Eu, fulana. Ela, não. Fulana? Não é bem assim. Fulana, ela não tá vivendo isso não. Fulana, ela tá
sendo aloprada, a vida dela tem sido muito difícil. Ela tá saindo para beber, ela tá com uma vida pessoal muito complicada. Ela e o esposo dela têm brigado muito, e eles têm sido algo muito, muito tenso, assim. Calma aí, é a mesma fulana que a gente tá falando, cara? Peraí, não é a mesma pessoa. Eu falei, ela me contou que tá tudo bem, que tá tudo certo, devocional, e agora... Não, você tá enganado. E aí eu fiquei pensando nisso, né? E o Espírito Santo de Deus, eu não fiquei chateada com ela, muito pelo contrário. Eu amei mais ela, eu orei por ela. E eu entendi que ela colocou uma barreira ali. Ela só queria me contar sobre a vida espiritual dela. Ela só queria me contar sobre os feitos de Deus, porque particularmente ela achava que aquilo ela deveria compartilhar comigo. E ela não quis compartilhar comigo aquilo que eu poderia ajudá-la, que era a vida que ela estava vivendo, de bebida, de loucura, de ir para balada, de chegar à noite, de briga com o esposo. Ela não queria me contar, ela só quis me contar aquilo que beneficia ela. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Às vezes a gente chega dentro da igreja, coloca a nossa melhor roupa, vem para o culto, a gente adora a Deus, a gente tem nossa linguagem espiritual, e a gente ora como se Deus não soubesse da metade da nossa vida. Como se Deus não tivesse escutado as conversas que a gente teve durante a semana. Como se Deus não tivesse visto todas as ações que nós temos durante o nosso dia a dia. Como se Deus ele não tivesse visto todas as coisas que nós agimos. Como se Deus não fosse o Deus sobre tudo. Agimos, viemos, oramos, falamos glória a Deus. Só que a nossa vida se contradiz com a vida que temos aqui. A nossa vida não é a mesma da vida que temos aqui. Porque é uma vida contraditória. Porque nós separamos a nossa vida espiritual da nossa vida pessoal. Nós separamos, não, Senhor, é aqui, glória a Deus. E agimos como se Ele não soubesse de nada. Mas o Senhor Deus, Ele não quer que você separe a sua vida espiritual. Ele quer que sejam uma só. A sua vida pessoal, a sua vida espiritual precisa ser uma só. Mas ela poderia me contar? Poderia. Mas eu não posso intervir se ela não me contar. Se ela não me convidar para outra parte da vida dela, que é a vida pessoal. Porque eu estou aqui para orar, para falar sobre bênçãos. Mas sobre lutas, sobre aquilo que ela está vivendo, que ela precisa de uma restauração, que ela precisa de quebrantamento, arrependimento, ela não quis me contar. E às vezes nós vivemos isso com Deus. Mas para a nossa vida ser totalmente transformada, nós precisamos convidar Deus para toda a nossa vida. Não tinha como eu me meter na outra vida dela se ela não me convidou. E é assim com Jesus também. Não tem como eu viver e querer ser transformada em toda a área da minha vida se eu não convido Jesus para essa área. Se eu não falo, Jesus, realmente eu não estou vivendo aquilo que eu estou dizendo. Eu estou mentindo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. Querido, nós precisamos convidar Jesus para a nossa vida. Nós precisamos convidar Jesus para todas as áreas da nossa vida. Não só a nossa vida espiritual, não só para aquilo que nós precisamos, Jesus. Eu preciso de um carro, eu preciso disso. Não, muito pelo contrário. A nossa vida precisa ser toda convidada por Jesus. Nós precisamos convidar Jesus por toda ela. Falar, Jesus, eu preciso de você. Eu preciso dessa área aqui, não só dessa, mas de todas. Nós precisamos convidar Jesus para todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos convidar Ele para que Ele seja o Senhor de toda a nossa vida. Não apenas nossa vida espiritual, mas nossa vida pessoal. Que elas sejam uma. Que elas sejam uma só. Querido, quando nós entendemos isso, a nossa vida é transformada. A nossa vida é mudada. Porque às vezes eu fico pensando, e na verdade você pode se perguntar, por que não deu certo? Por que não está dando certo? Por que isso não está dando certo? Por que aquilo não está dando certo, querido? Porque você não tem um relacionamento sincero e profundo com Deus. Por isso que não está dando certo. Porque você quer mostrar a Deus só uma parte da sua vida. Você quer controlar uma só. Na verdade, você quer controlar todas e deixar só o espiritual para Ele. Por isso que não está dando certo.
Mas deixa eu te falar, quando você entender que Deus, Ele quer você por completo, e você convidar Ele para toda a sua vida, você vai ver que todas as coisas vão começar a dar certo. Todas as coisas vão começar a ser mudadas e transformadas. Olha para a pessoa que está do seu lado, convide Jesus para toda a sua vida, querido, porque para viver uma vida com Jesus, assim como a gente vê a pastora Paula, o pastor Rodrigo, o pastor Janderson, o pastor Checone aqui, vivendo uma vida de intimidade e intensidade com Jesus, nós precisamos que Ele seja Senhor de toda a nossa vida. Não adianta eu querer viver aquilo se eu não deixo Ele entrar dentro de mim e me mudar por completo. Não adianta, não vai acontecer. E eu quero que você abra sua Bíblia agora também no verso 5. E Simão respondeu: Mestre, nós estamos trabalhando a noite toda. Se você tiver uma caneta, por favor, marque isso aí. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Querido, esse é o maior sinal. Eu amo, porque essa é a cena de maior humildade que nós podemos ver. Gente, Pedro é um pescador. Ele ficou pescando a noite toda e não pescou absolutamente nada. Ele poderia muito bem olhar para Jesus e falar assim: Jesus, peraí, eu estou aqui a noite toda, eu estou tentando pescar a noite toda e você está me dizendo, anos de trabalho sendo pescador, e você está me dizendo que eu tenho que jogar a rede de novo? Não, peraí, aí não. Não, calma aí. Eu estou aqui a noite toda, acho que você não entendeu muito bem o que eu estou falando. Eu estou a madrugada inteira aqui e você quer que eu jogue a rede de novo? Às vezes nós fazemos isso, a gente fala: Senhor, beleza, o Senhor é um bom Deus, o Senhor é um excelente Deus, mas o Senhor falar sobre a minha vida sentimental? Se o Senhor nem tem namorada, o Senhor falar sobre solteirices, o Senhor nunca foi solteiro, nunca entendeu sobre isso. O Senhor falar sobre rede social, se o Senhor nem tem rede social? Não, peraí, vamos lá. Jesus, porque Ele poderia muito falar: Jesus, olha, você entende de ser Jesus e eu entendo de ser pescador, beleza? Tipo, você aí e eu aqui. E muitas das vezes você fala isso, fala: Senhor, beleza, o Senhor é um ótimo Deus, mas você está me dizendo sobre o meu trabalho, o que fazer no meu trabalho, se eu devo negociar ou não devo negociar, se eu devo aceitar ou não devo aceitar. Não, Jesus, o Senhor é um ótimo Deus, mas o Senhor está querendo me dizer, o Senhor nunca teve uma empresa, e o Senhor está querendo me dizer que o que eu devo fazer na minha empresa? Não, Jesus, o Senhor é um ótimo Deus, o Senhor é um excelente Pai, mas o Senhor está querendo me dizer qual faculdade eu devo fazer? Não, como eu devo criar meus filhos, como eu devo viver com a minha família? Não, o Senhor é um excelente Deus, mas isso aqui eu resolvo. Às vezes nós fazemos isso. Só que quando Pedro, ele entendeu o que é obediência ao Senhor, quando ele entendeu que Deus sabe sobre isso, porque ia ser a maior idiotice se Pedro chegasse e falasse para Jesus: não, eu sou pescador e você é o Jesus que faz milagres. Ia ser a maior burrice que Pedro ia fazer. Sabe por quê? Jesus criou o mar, Jesus criou os peixes, Jesus criou você, Jesus criou você e a sua família, Jesus te conhece antes do ventre da sua mãe. Então pare de separar, pare de dizer: Jesus, olha, aqui eu vou, aqui eu não vou. Não, se Jesus está falando é porque Ele sabe o que Ele está falando. Então escute Jesus e fala: Senhor, se o Senhor mandar eu jogar a rede, eu vou obedecer. É sinal de obediência. Imagina se Pedro não tivesse escutado Jesus e não tivesse colocado em obediência ao Senhor da sua vida, falasse: Senhor, o que o Senhor mandar eu faço, sendo que Jesus criou os peixes.
peixes. Jesus criou o mar, Jesus criou a terra, Jesus criou a sua faculdade, Jesus deu a sua rede social, Jesus te colocou nesse mundo para fazer a diferença. Ele te conhece muito antes de você nascer. Então pare de separar e falar: aqui eu cuido, aqui eu não cuido. Deixa Ele cuidar de tudo. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Pare de querer tomar conta de uma coisa e falar: Senhor, fica aí no cantinho. Aí, e aqui eu cuido. Deixa Ele ser Senhor. Deixa Ele te guiar. Tenha um encontro verdadeiro com Ele. E querido, nós vimos no versículo seguinte, diz assim: quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Querido, quando a gente entende que aquilo que Jesus diz para nós, quando a gente deixa o Senhor ser o Senhor de toda a nossa vida, quando a gente obedece, se coloca em rendição, fala: Senhor, eu lanço a minha rede quando o Senhor quiser. Quando eu obedeço, a abundância vem. Quando eu obedeço, me coloco em disposição para ouvir o que o Senhor está me guiando, eu jogo a rede, a abundância chega. E eu não estou dizendo abundância financeira só não, porque aqui ele recebeu abundância financeira, muitos peixes. Não estou falando só disso, eu estou falando de abundância de paz também, abundância de felicidade, abundância de alegria que você está precisando. Porque quando eu obedeço a Deus, e eu sei, eu me rendo, eu falo: eu vou jogar a minha rede na sua palavra, Senhor. Na sua palavra, eu jogo a minha rede, eu obedeço, a abundância de Deus chega para nós. Quando eu deixo Ele me guiar, porque eu sei que Ele é o melhor caminho para mim. Quando eu uno a minha vida espiritual da minha vida pessoal, a abundância de Deus chega na minha casa, a abundância de Deus chega na minha vida, a abundância de Deus chega no meu casamento, nos meus filhos, na minha empresa. A abundância de Deus chega quando nós obedecemos a Deus e entregamos toda a nossa vida a Ele. Querido, isso é maravilhoso. E nós vemos outra coisa, vamos lá. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-te de mim, pois eu sou um pecador. Nós vemos que quando nós nos tornamos íntimos de Jesus, quando nós nos tornamos, entendemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, a resposta natural daquele que tem relacionamento com Deus foi o que o pastor Rodrigo disse ontem e o que o pastor Janderson disse hoje: o arrependimento se torna algo natural. Quando a gente tem uma vida espiritual unida com a nossa vida pessoal, quando a gente tem intimidade com Deus, que era o que Pedro tinha com Jesus dentro daquele barco, porque Jesus entrou dentro do barco dele, ele entrou dentro da vida pessoal de Pedro. Querido, o arrependimento se torna algo natural. Ele entendeu, fala: Senhor, ele entendeu que o Senhor é o Senhor da vida dele, que ele era pecador e ele precisava se arrepender, que ele era pecador e ele errou e ele precisava se arrepender daquilo que ele estava fazendo. Ele falou: Senhor, eu sou um pecador, eu me arrependo hoje, porque quando nós temos intimidade com Deus, o arrependimento se torna algo normal no nosso dia a dia. O pedir perdão se torna algo normal no nosso dia a dia. O pedir perdão a Deus e entender que Ele é o Senhor da minha vida e que eu não sou nada sem Ele, se torna algo normal de quem tem relacionamento com Deus, daquele que se tem intimidade com Deus, daquele que tem algo especial com Deus. O arrependimento é algo natural. Ele entende, e é isso que Pedro entendeu. Quando se tornou
pessoal para Pedro, quando se tornou que Jesus entrou dentro do barco de Pedro e falou, Jesus começou a pregar e ele começou a se tornar íntimo de Jesus, o arrependimento veio. Mas sabe o que é interessante? O mais interessante aqui é que o arrependimento, e quando ele se tornou algo pessoal com Jesus, a primeira interação de Jesus com Pedro não foi nesse versículo, não foi nesse capítulo. Não foi. A gente olha, acha uma história bonita, como eu falei, eu amo esse capítulo, mas não foi a primeira interação de Jesus aqui. A primeira interação de Jesus com Pedro foi no versículo anterior, no capítulo 4, perdão. E quando ele estava na casa da sogra de Pedro, e a sogra de Pedro estava com uma febre muito alta, Jesus entrou dentro da casa da sogra dele e pediu, no caso orou, e a febre dela foi embora. Ali foi a primeira interação que Jesus teve com Pedro. A primeira interação foi um milagre. A primeira interação de Jesus com Pedro foi um milagre. Aí depois Pedro começou a conhecer Jesus. E aí depois a segunda interação foi Jesus pedir para entrar dentro do barco de Pedro. Mas em nenhum momento nós vimos arrependimento quando ele viu o primeiro milagre. Quando ele viu a sogra dele ser curada da febre alta, estava quase para morrer. Nós não vimos arrependimento no capítulo 4. Nós só vimos arrependimento quando ele ouviu Jesus começar a ministrar. Como Jesus pegar para a multidão, falar que os caminhos dele, as bênçãos dele, milagres acontecendo, profecias sendo reveladas. Não foi nesse momento que Pedro se arrependeu. Sabe qual foi o momento em que Pedro se arrependeu e se jogou de joelhos a Jesus e fala: Senhor, eu me arrependo, eu sou um pecador. Foi o peixe que tornou aquele arrependimento verdadeiro. Foi algo pessoal de Pedro. Foi quando Jesus entrou dentro do barco de Pedro e falou a língua de Pedro. Foi o peixe que se tornou algo pessoal. Quando Pedro deixou Jesus entrar na vida pessoal dele, dizendo o que ele deveria fazer, daquilo que ele fazia há muito tempo, que era algo pessoal dele, que ele sabia muito bem fazer, aquilo tornou o arrependimento verdadeiro, porque ele deixou Jesus entrar na vida pessoal dele. Quando foi o peixe, porque podia ter sido o milagre da sogra, podia ter sido a pregação de mais cedo, mas não, foi quando Pedro deixou Jesus se tornar íntimo dele. Foi quando Jesus falou: Pedro, eu entendo de peixe, eu entendo o que você está passando, eu entendo o que está acontecendo aqui, eu entendo a escassez, eu entendo o que está acontecendo durante toda essa madrugada. Então Pedro, joga essa rede, me obedece, lança o que você tem. Foi quando se tornou algo pessoal para Pedro, que parou de separar a vida espiritual da vida pessoal. Quando se tornou uma só, o arrependimento veio, a abundância veio e tudo aconteceu. E vou te falar mais, abre a sua Bíblia, vamos lá. Olha isso. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Querido, Tiago e João, a gente não está falando... A gente não está falando de pessoas, de discípulos qualquer. A gente está falando de Tiago e João, que andaram com Jesus, que tem lá um nomezinho lá na Bíblia. A gente está falando aqui de Tiago e João. Vocês estão entendendo? Tiago e João, gente. Não eram qualquer pessoas, não eram pessoas aleatórias que estavam ali e falavam: vem. Não era não. Era Tiago e João. Sabe por quê? Porque quando eu me arrependo, quando eu deixo Jesus entrar no meu barco, quando eu deixo Jesus ser o Senhor de toda a minha vida, quando eu deixo Jesus ser o dono de todos os meus dias, e eu entendo que eu preciso obedecê-lo, a abundância não vem só para mim. Você não pegou?
Não pegou. A abundância não vem só para mim. A abundância vem para quem está do meu lado, quem está no meu derredor. Eles precisaram pedir ajuda a Tiago e João. E querido, o arrependimento não veio só de Pedro e Simão, não. Veio para Tiago e João. Tiago e João foram tomados por Jesus também naquele lugar. Porque quando eu deixo Jesus ser o Senhor da minha vida, a minha família sente, os meus filhos sentem, os meus amigos sentem, quem anda comigo sente. E eles vão até falar assim: nossa, mas não era ela que sofria depressão e ansiedade, queria se suicidar há um mês? Era, mas não é mais, porque eu recebi Jesus e eu deixei Ele ser o Senhor de toda a minha vida. Mas não era ela que tinha um casamento falido? Não era ela que há um mês atrás estava com um papel todo separado para todo prontinho para se separar? Era. Mas quando ela deixou a vida espiritual dela e a vida pessoal dela se encontrarem, e ela começou a viver a verdade do Evangelho, quando ela começou a viver uma vida obediente a Jesus, deixou Jesus entrar dentro do barco dela, a vida dela foi transformada. Era ela, mas não é mais. Mas tudo foi mudado. As coisas começam a mudar ao seu derredor, porque Jesus, Ele é o Senhor da sua vida. Jesus começa a cuidar de tudo. Quando você deixa Jesus entrar, Ele muda tudo, Ele restaura tudo, Ele transforma tudo. Era ela que bebia, era ela que ia pra balada, era ela que acreditava em signo, era ela que a empresa estava falida, era ela, mas não é mais, porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu tive um encontro verdadeiro com Jesus e hoje Ele é o Senhor da minha vida. Era você, não é mais, porque o Senhor se tornou o dono de toda a sua vida. A sua vida espiritual não só está dentro da igreja, está fora da igreja. Você não está vivendo o sobrenatural aqui só dentro da igreja, não. Você está vivendo fora da igreja. O sobrenatural vai começar a se tornar natural para você. Você vai começar a andar pela rua, vai começar a sentir uma presença de Deus, e você vai falar: eu preciso pregar para alguém, eu preciso tocar em alguém, eu preciso evangelizar alguém, eu preciso orar por alguém, e o poder de Deus se manifestar na rua mesmo. Sabe por quê? Ele é o Senhor de toda a sua vida. Você convidou Jesus para entrar, então tudo muda. Tudo é mudado quando nós convidamos Jesus para dentro de nós, em todas as áreas. Quando paramos de separar a nossa vida espiritual da nossa vida pessoal. É onde eu estou, Jesus está. Aonde eu ando, Jesus está andando. Aonde eu toco, é Jesus tocando. Aonde eu falo, é Jesus falando. O que eu falo é Jesus, porque Ele está dentro de você. Ele quer fazer através de você. Ele quer fazer por onde você passar. Por isso não tem dia, não tem hora, não tem lugar. É onde você estiver. O seu ministério já começou. Olha para o seu irmão e fala: o seu ministério já começou. Querido, por isso eu quero que você se coloque de pé. Feche os seus olhos agora. Eu não sei você, mas eu estou sentindo uma presença aqui. Eu não sei você, mas eu estou sentindo algo especial aqui nesse lugar. Feche seus olhos. Eu quero que você imagine agora. Eu quero você e Deus. Você e Deus agora. Não tem ninguém aqui, é só você e Deus. Feche seus olhos. Eu quero que você venha falar. Eu vou fazer algumas perguntas e você vai começar a conversar com Deus aí. Qual é o seu barco? Aonde você gasta os seus momentos de todos os seus dias? Será que você gasta no seu carro, no seu apartamento, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho? Você pode ser específico agora.
Começa a falar com Jesus sobre as aulas que você quer levar a Ele. Começa a falar com Jesus aí sobre as pessoas que você vê todo dia, talvez é numa cafeteria, talvez no shopping, talvez no trabalho. Começa a falar aí. Aonde você vai todos os dias, você fala: Senhor, eu vou todos os dias para esse lugar, eu vejo essas pessoas. E é aí que você vai convidar Jesus agora para entrar. É aí. E eu quero que você agora também pense: o que é o seu peixe? Qual é a posição do trabalho em que você se encontra? Os hobbies que você ama fazer, o talento que você tem. Pode ser o seu trabalho atual, pode ser a sua faculdade, pode ser você gosta de jogar bola, tocar alguma coisa. No que você é bom. Pense aí. E é nisso que você vai ser deixado. É nisso que você vai deixar Jesus te usar, para dar glória a Ele. Então o que for tem propósito. Sabe por quê? Continua de olho fechado. Porque quando Pedro, ele se arrependeu, quando houve arrependimento, na verdade houve a abundância, o arrependimento e aquilo tudo, e ele falou para Jesus: Jesus, eu largo tudo para te seguir. E Jesus falou: pode largar, que agora você vai ser pescador de homens. Quando nós nos arrependemos, quando deixamos Jesus ser o Senhor da nossa vida, Jesus nos dá propósito, Jesus nos dá destino. Então é isso aí que você é bom. Jesus está começando a te dar propósito agora, porque você vai se arrepender das coisas que você fez, ou das coisas que você precisa fazer. Qual é a sua rede? E essa eu quero que você pense muito bem, porque isso vai requerer mais de você. Porque pode ser coisa na sua vida que você precisa se render, jogar para Deus. Talvez um relacionamento, talvez uma ferida aberta, talvez... Você sabe o que eu estou falando. Você precisa jogar isso para Deus. Você sabe. Talvez é um pecado cometido. Talvez é uma amizade que não convém. Talvez é algo no trabalho que você fez, uma atitude. Eu quero que você fale assim agora: Jesus, isso que eu pensei agora, na sua palavra, eu vou abandonar. Eu vou jogar a rede. Na sua palavra, eu irei jogar a rede. Eu estou arrependido porque hoje eu recebi um propósito de Deus. Comece a falar com Jesus agora. Espírito Santo, eu separei por muito tempo a minha vida pessoal da minha vida espiritual. Eu separei muitas vezes dos meus dias. Eu te deixei de lado. Eu não te dei tempo, Jesus. Eu não te dei tempo, Jesus. Eu não dei tempo para tantas coisas. Eu deixei tempo para tantas coisas. Eu fiz tantas coisas e no último momento eu te dei os meus últimos minutos. E você começa a falar: Jesus, eu não quero mais. Eu quero que o Senhor seja o dono de toda a minha vida. Não só aqui dentro da igreja, mas fora dela. Porque o avivamento está em mim. Isso é avivamento, é arrependimento. E o arrependimento me toca. E aí começa a tocar outras pessoas ao redor.